Vamos aproveitar aqui, hoje a gente vai falar de autoestima. Nina, maravilhosa. Oi, Nina. Vamos falar como a inteligência emocional ajuda você se conhecer mais um pouquinho e conseguir melhorar, né, uma autoestima elevada, tirar ela da fragilidade. A gente tá esperando a Jaque, porque ela tem, né, uma história também, enquanto a gente tava no curso para falar sobre. Então ela vai dar um pouquinho do depoimento dela. Nina, fica mais linda. Alex, vai pro Mari, vai lá pro perfil da Aline. Coloquei aqui. Ah, gente, é isso aí. A gente lê no meio da live. Esqueci de tirar o meu. Tá vendo? Isso aqui, ó. A Globo É vida não real. gosta. É vida real. Ai, Oi, gente. A gente com duas... Cadê a Jaque, Jesus? Aê! A Jaque chegou. Jaque chegou. Jaque, a gente já fez as devidas apresentações. Na verdade, quem fez foi a Bia. Então a gente já vai chamar você. Aliás, quem tá no perfil da Aline não me conhece, tá? Eu, infelizmente, aturo essa daqui. Mais um tempo. Ai, maravilhosa. Vamos chamar a Jaque para já falar com a gente. Já falei, né? Quem entrou agora, isso aqui é uma caixa que vai ficar aqui. Oiê! Oi, Jaque! Oi, Jaque! Tudo bem? Tudo bem? Tudo e vocês? Tudo jóia também. Então tá Como tá essa bom. quarentena maluca aí pra você? Estamos indo, né? Se desafiando todos os dias, a cada dia um desafio novo, mas estamos seguindo. Rumo ao um dia de cada vez. E Hoje vocês? a gente tá aqui, ó, com 2 celulares aqui, fazendo arte. Boa noite, Batista do Bacalhau. A gente estava comentando de autoestima, como ela é importante, principalmente dentro da inteligência. E eu Sim. queria que você contasse um pouco da sua história, como foi para você. Então, o que eu posso falar de autoestima, né? Eu falo que a autoestima e a inteligência emocional são duas coisas bem, assim, parecidas e quase iguais. E quando a gente fala de autoestima, a gente fala de amor próprio, né? Então, eu vou falar um pouquinho aí de amor próprio, que eu acredito que, às vezes, a gente tem o costume de dizer assim, mas eu tenho. Eu tenho, porque eu cuido de mim, eu me maqueio, eu procuro vestir uma roupa bacana, mas, no fundo, a gente, às vezes, está com falta. E nós não sabemos que temos essa falta. E essa falta ela é gerada por muitas coisas que acontecem muitas vezes no nosso passado, muitas coisas que aconteceu e que muitas vezes a gente não se atenta, né, como qualquer outra pessoa. E eu posso dizer que, para mim, o amor próprio foi algo que eu precisei achar que eu não tinha e eu descobri que tinha uma faltinha lá. E aí foi quando, na verdade, eu descobri essa falta, né? Eu tratei esse processo, ressignifiquei isso daí, tive indicações das minhas amigas e bora pra frente. Aí eu vi que realmente faltava alguma coisa. E eu posso dizer que tem a ver, em todo tempo, tem a ver com o nosso emocional. Com aquilo que muitas vezes a gente coloca na nossa mente, com aquilo que muitas vezes a gente passa. Então, para mim, hoje, a autoestima ela não é só exterior, ela é interior. Né? E quando a gente fala de interior, a gente precisa, em primeiro lugar, estar bem com a gente. Em primeiro lugar, a gente cuida do interior. E quando tudo aqui dentro estiver no lugar, é impossível que o lado de fora não vai estar no lugar. E aí, aos poucos, a gente vai colocando as coisas no lugar. Então, para mim, a autoestima ela é isso. É você começar a tratar o interior. É você começar a cuidar das suas emoções interiormente. E automaticamente, com um passo de cada vez, né, sabemos que é um processo, a gente chega onde a gente quer chegar. Até chegarmos no resultado. Né? E claro, com parceria, com ajuda, porque eu falo que é muito importante a gente buscar ajuda. É muito importante você buscar o testemunho do outro. É muito importante você buscar o que o outro viveu. Então, assim, foi muito interessante que no momento que eu estava nesse descobrimento de uma melhora na minha vida relacionada à autoestima, eu tive vocês, né? Eu tive pessoas que puderam estar comigo no dia a dia, onde a gente compartilhava ali uma alimentação, onde nós compartilhamos, né? Uma alimentação, uma atividade física, uma caminhada. Me surpreendi quando a Aline um dia falou para mim assim,
E eu levanto às 5 já, que eu, como assim, às 5? Às 5 eu levanto para fazer minha atividade física. E aí eu lembro que a Bia disse para mim assim, Jaque, eu tava pensando com a Aline em montar um grupo pra gente poder mudar, né? Te ajudar a mudar essa história. E eu lembro que nem precisou o grupo, que eu tomei a atitude, claro, com muito fortalecimento, e acreditei que seria possível. Então eu acho que hoje nós linkamos em todo o tempo o interior com o exterior. E as coisas elas acontecem. Mas claro, a gente precisa de apoio, a gente precisa buscar ajuda, nós precisamos acreditar. E quando a gente acredita, a gente chega onde a gente quer. O importante de tudo é sempre a ação, né? Sim. Não adianta a gente só querer e não agir. Agir faz Sim. toda a diferença. Você está com Sim. algum áudio aberto aí? Que agora está retornando para mim? Não? Não. O importante é sempre a ação. A gente tem. Obrigada, Yuri. A gente tem sempre que agir dentro daquilo que está incomodando. E a autoestima, por incrível que pareça, a gente sempre linka muito a beleza exterior. E a autoestima não é só isso, né, Bia? Não. A autoestima ela é totalmente. A gente liga ela muito para a beleza exterior, só que a gente esquece do nosso lado interno. E uma vez eu falei para a Jaque, a gente estava na aula, e eu falei para ela, eu tive que curar meu lado espiritual para conseguir curar todo o resto. Então, quando eu olhei para mim, olhei para dentro, eu acho que é esse aqui, ó, tá fazendo. Tá voltando. Tá voltando. Quando eu olhei para dentro, eu consegui cuidar da minha autoestima, porque a autoestima ela impacta no trabalho. Ela impacta nas suas relações com as pessoas. Não é só a gente, eu me olhar no espelho e não gostar, porque muitas vezes a gente nem tem isso. Foi o que você falou, a pessoa se maqueia, gosta daquilo que ela tá. Vou ter que encerrar aqui, gente, peraí. Pra ver se. Tá vendo? A pessoa se maqueia, ela gosta daquilo que ela tá vendo, só que ela não tem ânimo para poder fazer aquilo. Você pode virar para a pessoa e falar assim, nossa, Jaque, como você tá linda. A primeira coisa que a pessoa vai falar, mas essa blusa aqui, não sei o quê. Por quê? Porque ela não reconhece aquilo que ela é de verdade. Elevar a autoestima impacta muito na beleza exterior, mas o problema é que não é só isso. Né? Ela vai impactar em várias áreas da sua vida. E você acredita que teve alguma outra área que você foi afetada? Além de não conseguir se olhar, do emagrecimento? Eu acho que, na verdade, quando a gente fala de autoestima, a gente, como você mesmo falou, vem de dentro para fora. Né? E quando a gente, na verdade, decide acreditar que a gente precisa tratar nossas emoções para que a gente possa chegar num momento muito positivo da nossa vida, então ali eu acredito que assim, afeta algumas áreas quando você não trata talvez a sua área necessária para que a sua autoestima ela se eleve, para que a sua autoestima ela suba e ela mude de uma forma muito positiva. Sim, eu acredito que a baixa autoestima ela afeta várias áreas da nossa vida. E eu acredito que, como você relacionou você aí, referente ao espiritual, que você precisou, na verdade, né, cuidar do seu espiritual para poder ter um momento positivo e chegar onde você gostaria. Eu acredito que cada um de nós temos algo dentro de nós a ser tratado. Talvez você é espiritual, outros pode ser o emocional, outro é relacionamento, o outro é relacionado à família. Mas eu acredito que sim, que tem muitas outras áreas que quando você está com a sua autoestima elevada, muda. Todas. Na minha visão, eu acredito que todas. Você começa a mudar N áreas. Relacionamento com família, questão espiritual, parte física, força de vontade, o seu mindset ele começa a mudar, eu acho que até em tempo real, né? É engraçado, porque você começa a ver a diferença. E foi muito incrível que quando eu estava vivendo esse processo, que eu sempre achei que, imagina, eu sempre cuidei de mim, como eu já falei várias vezes, até quando a gente fazia curso eu fui da aviação, então geralmente quem é da aviação tem que sempre estar maquiado, sempre se cuidando, mas é o que você falou lá atrás. Muitas vezes o exterior. E se o interior não está no lugar, a sua autoestima ela continua lá embaixo. O sorriso está aqui, a maquiagem está perfeita, você está linda. Mas interiormente há um confronto. E foi muito bacana que nos últimos dias,
quando eu fui tendo essas mudanças, quando eu fui enxergando isso. Não é nem por conta, às vezes, de perder um pouco de peso ou não, porque o peso talvez fez diferença, dar uma perdida eliminando um pouco de peso, muita diferença. Mas o mais interessante foi quando eu comecei a ver as pessoas, né, vocês, falar pra mim que, tipo assim, diante de muita gente ali dentro, eu tava sendo a que mais estava impactando na questão exterior, na áurea, na questão, a energia, o que eu tava passando para as pessoas. Tipo, já que você mudou muito, você tá muito diferente. Então, esse feedback, por isso que é muito importante quando a gente valida as pessoas, né? Quando a gente usa o poder da validação, onde, Bia, você tá linda com esse batom, você tá um arraso. E não é só por questão de perfis, é por questão de validação. E quando eu valido o outro, faz muita diferença. Então, quando eu comecei a enxergar tudo aquilo que eu já tinha e já estava aprendendo, e aí eu vi vocês trazendo para mim também essa sabedoria, no sentido de tamo junto, no sentido de me validar, muito interessante. Toda vez que eu estava ali caminhando, daqui a pouco era uma alimentação, era um café da manhã, eu marcava vocês e vocês... Então, isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido e eu acho que é muito importante quando a gente chega nesse nível e quando a gente chega nesse ponto. Foi muito top. Até porque quando a gente fala em autoestima, ela muitas vezes, quase todas, ela é de fato ligada com uma parte emocional que não está muito legal, né? Seja por um relacionamento, seja porque você foi demitido do trabalho, enfim. Nossa, mas o som tá muito ruim. Tá fazendo eco. Tá fazendo eco. Pra você, tá fazendo eco? Pra quem tá assistindo, tá fazendo eco, gente? Dá um feedback. Olha, agora tá baixo. Fale pra nós. Karine! Enfim, então sempre tá ligado ao emocional. E é interessante quando a gente faz o DISC, por exemplo, a gente consegue ter... O celular do lado tá desligado, Yuri. Meu celular não era o celular, eu desliguei a live, não era. Quando a gente faz o DISC, muitas vezes a gente tem esse apontamento, né? Ó, a galera tá falando que tá normal, tá? A galera tá falando que tá normal. Eu acho que o do Yuri que deveria estar com algum problema. Não sei. Enfim. Agora melhorou. Sei lá. Gente, é vida real, né? Já contei pra vocês. A gente até gravou os bastidores daqui hoje. Tava bagunça. Na verdade, eu ia fazer que a Aline era meu recebido, dentro de uma caixa. A gente ia fazer dentro de uma caixa, eu de recebido. Só que não deu tempo, que a gente mais falou do que fez as coisas, né? Aí não deu muito certo, entendeu, gente? Mas desculpa. Então é legal, interessante quando a gente passa pelo DISC, quando a gente faz, e lá a gente consegue ter um apontamento de como tá a autoestima da pessoa, né? E isso é muito importante, porque de fato, a gente começa um pontinho e afeta a vida, tudo afeta a vida. Quando a gente pensa que o emocional não tá muito legal, a autoestima é só um ponto afetado, não é um todo. Sim, né? sim. E a questão, na verdade, que a gente falou assim, que envolve outras coisas, é porque às vezes você deixa de estar motivado para trabalhar, uma coisa que você gosta muito. Sim. E o que faz a sua autoestima baixar? A opinião dos outros. Então, a Jaque falou a questão da validação, mas se você também faz que uma pessoa fala de uma forma que ela não esperava, ela estava esperando realmente um retorno positivo, ela se arrumou e você não observou isso, ou senão você falou, nossa, esse batom é horrível. Pronto, acabou, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala para os outros. Muito cuidado. Sim, muito cuidado. Verdade. Porque senão a gente pode acabar destruindo. E aí a gente acaba rejeitando toda aquela situação, rejeitando tudo aquilo que a gente seria de bom e já não quer mais. Fala assim, não vou nem me arrumar mais porque as outras pessoas vão me criticar. Sim. Então, tem todos esses pontos. E aí você também no trabalho, você quer muito trabalhar, você quer muito ser promovido naquela empresa, e aí o seu chefe não olha o seu lado bom, só olha o seu lado ruim. A sua família. Então, se você tem essa constância, você vai baixando a sua autoestima. E aí vai refletindo na sua beleza. Mas não quer dizer que a beleza que tá te deixando assim, entendeu? Que você se olha feio. Você simplesmente está tendo situações que vai deixando você de se amar. Gente, caiu o nosso celular aqui. Espero que todos que estejam lá estejam bem. Não tem mais ninguém.
Não que você precise concordar com uma pessoa o tempo todo. A pessoa não está com a autoestima tão elevada e aí você tem que falar amém para tudo. Não é isso. Mas é a forma, até mesmo quando a pessoa está bem pra caramba com ela, é a forma de falar, né? E a inteligência emocional, né? Exatamente. Se você pega pra pessoa e fala assim, a pessoa não tá muito bem emocionalmente, ela tem algum trauma do passado, você fala, nossa, Aline, tá horroroso. Horroroso. Inclusive, vai se trocar. A pessoa já não tá bem com ela, então você só vai aumentando aquilo que ela tá sentindo. Sim. Então, falar, ser sincero com a pessoa, tudo tem que ser em cima de verdade. Então, você fazer uma crítica, embora a crítica, para mim, no meu ponto de vista, a crítica nunca é construtiva, a crítica é crítica, gente. Ainda que você tenha que fazer uma crítica, é o cuidado com as palavras. Nesse ponto é realmente pensar como você não gostaria de escutar aquilo, sabe? Não, daqui a pouco a pessoa vai esquecer, nem liga. Cara, você não sabe o efeito que as suas palavras têm em outra pessoa. E de repente catastrófico. Assim. Então é realmente o manejo, o cuidado, o carinho de falar com os outros, mesmo quando tem que chamar a atenção. E ainda mais quando a gente fala de alguma coisa que a pessoa tenha se preparado para aquilo, seja uma maquiagem, ou seja um baita relatório, isso você pode destruir ela com uma palavra, né? O Yuri falou que ele é influente, é exigente. Eu vi. Então falando tá travando. Tá travando? Estão falando que tá travando e que tá com bastante barulho. Você viu o pessoal falando? Então, eu não sei. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver se é aqui, peraí, gente. Eu quero saber se tá fazendo eco quando a gente fala ou quando a Jaque fala. Porque quando a gente fala, eu escuto de novo. Eu também. Eu tô escutando. Não, aqui não tá. Olha lá, tá com eco. Aqui não tá fazendo eco. Pra mim não aparece nada com eco. Mas quando eu escuto vocês aí em cima, aparece bastante replicando o som. Parece. Não, mas não é. A gente já desligou o celular. Não era o celular. Não é. Alguém de tecnologia. Parece que alguém tá assistindo a live e a gente tá se escutando de lá, entendeu? Olha lá, ó. Tá vendo? Ó, quando vocês falam, tá vendo? Ó, aparece então, o eco. Aí, ó. Eu escuto como se você tivesse escutando. Se alguém tivesse aí com você, entendeu? É como se o som estivesse daí. Olha lá. Olha lá, ó, tá vendo? Ó, o meu tá normal, porque aqui não sai barulho. O barulho tá aí. Gente, será que existe um outro celular entre nós? Isa? Obrigada, Amanda. Obrigada, Amandinha. Bom. Então, quando a Bia foi então muito fala mais interessante. você, Jaque. Foi muito interessante quando a Bia falou agora de... Já que tem fone de ouvido. Foi muito interessante quando a Bia falou sobre a questão da rejeição, né? Eu vejo que, assim, a baixa autoestima, ela é relacionada a vários fatores, a gente já sabe disso. E aí, o que eu percebo? Que isso é o momento que a pessoa não só está, como que ela já viveu. E aí, quando a gente relaciona essa baixa autoestima, quando a gente relaciona o aumento de peso, aí a gente hoje, né, com o conhecimento que a gente tem, com a base daquilo que a gente hoje trabalha, a gente passa a entender que muitas coisas que a gente achava que não fazia sentido passa a fazer. Porque quantas coisas tem por trás de uma história de uma pessoa hoje que cria um peso a mais, né? Quantas coisas está relacionada a uma baixa autoestima. Então a gente não pode relacionar somente a história, as pessoas têm costume de simplificar. Está com ansiedade, ou está com depressão, ou está com síndrome do pânico e por isso chegou nesse nível. Não. Né? A gente pode falar e deixar muito claro que realmente a falta de autoestima, a baixa autoestima, ela está muito relacionada àquilo que você já viveu. Aquilo que muitas vezes foi apregoado no teu passado. Aquilo que lá atrás, muitas vezes, você passou e que talvez você não deu importância ou não tinha o conhecimento naquele momento. Mas aí quando você vem para o hoje, você acaba trazendo consequências, e essas consequências muitas vezes é o excesso de peso, essas consequências muitas vezes é a baixa autoestima. São várias coisas que acabam trazendo para o dia de hoje e que se você não tratar, como a gente já sabe, para um futuro lá na frente, vai ser tudo muito difícil. Então, eu acho que é muito importante quando a gente se conhece, quando a gente trata o nosso emocional, quando a gente entende o que o outro está vivendo sem fazer um julgamento, porque hoje é muito prático, né? Come porque tá com... imagina, tá com o quê? Comeu porque
porque gosta de comer, porque é gordo mesmo, vamos dizer, de uma pessoa hoje obesa. E as coisas não é assim. A gente sabe que não funciona assim. Ah, não se arrumou porque nunca se arruma. Não passou um batom porque não. Sempre tem uma história por trás de tudo isso, né? E nada melhor do que a gente entender a importância de cuidar do emocional, a importância de cuidar das emoções, a importância da gente buscar um profissional na área para que ele possa nos acompanhar e a gente chegar no estado merecido que a gente precisa chegar. Porque eu acredito que todo mundo tem o direito de ser feliz, todo mundo tem o direito de viver o estado merecido, seja em qual área for, sentimental, profissional, espiritual, cada um. Mas eu acredito que quando a gente fala de autoestima, e quando você vai falar com alguém que está com uma baixa autoestima, não tem como você falar para ela, olha, você vai ver ela para baixo, você vai ver ela deprimida, você vai ver ela com o exterior e com o interior totalmente fechado, e aí você vai falar o quê? Você vai cobrar o quê? Quando na verdade você não sabe o que ela está vivendo. Você não sabe qual é a história que ela está passando. Só que assim, uma coisa é fato, a gente tem que trazer junto com a gente, mesmo no conhecimento e na inteligência emocional, a gente tem que trazer a força de vontade, a coragem, a fé, a gente tem que trazer a perseverança. Porque eu tenho certeza que não adianta você me dar todas as dicas, você falar para mim, já que vamos montar um grupo de alimentação, eu escutar diversas coisas positivas de vocês, de várias pessoas, né? A gente ter ali praticamente as pessoas que tá com a gente no dia a dia e a gente não pôr em prática. Então não adianta eu te ajudar, não adianta a Bia todo dia de manhã cedo falar, e aí, Jaque, tamo junto? A Aline me fala 5:30 da manhã, tamo junto? Conhece lá, levanta. Me dá várias dicas, porque eu falo que o levantar 5 horas da manhã para mim foi as minhas amigas que me apresentaram. Vamos lá, vamos ser da turma do Joel J, vamos levantar porque é bom. E aí você vai engrenando, né? E aí vem o Joel J, vem o Kaiser, vem o pai, vai indo. E daqui a pouco, quando você vai ver, você começou a assistir live 5 horas da manhã, ou seja, na verdade, você começou a aprender a se doar às 5 horas da manhã. E já não é mais às 5, porque passa a ser 4:30. Porque quando eu tenho um propósito de estar numa live com a galera às 5:01 da manhã, cara, às 4:30 eu decidi que eu tenho que me preparar para isso. Porque se eu não me preparar para isso, é impossível. Então, assim, eu acho que também é importante, assim, sempre estar rodeado de pessoas que nos colocam para cima, sem sombra de dúvida. Eu acho que isso é muito importante. Por isso, devemos estar, né, e ser como a média das 5 pessoas que estão ao nosso redor. E é isso que a gente está colocando aqui, que faz a diferença. E eu lembro que naquele momento de evolução da minha vida, tá no curso, mesmo que seja ali 4 ou 5 dias, para mim foi uma grande evolução. E eu tenho certeza que para vocês também. Porque hoje eu vejo, quando eu atendo pessoas, eu vejo que não só eu levo o que a pessoa precisa, mas eu também recebo dela o tempo todo. E todos os dias, cada atendimento que eu faço, né, eu tenho aprendido um pouquinho em levar o que ela precisa e também... Acho que caiu, Bia. Eu tenho certeza não, que... A gente tá parada, é que a gente é aluna, entendeu? Eu tenho certeza que foi muito importante, assim, para mim, em alguns momentos, principalmente quando a gente estava no analista juntas, com diversas pessoas aqui, foi bacana compartilhar com cada uma um pouquinho. E eu falo para vocês com toda a propriedade, sem sombra de dúvida, como a pessoa acabou de colocar, que é importante estar rodeado de pessoas muito, e de pessoas que realmente façam a diferença na tua vida, de pessoas que realmente te coloquem para cima, não pessoas que querem fazer você voltar para trás. Porque assim, como diz o Márcio, vai doer como nunca para doer nunca mais? Sim, mas você precisa querer a dor, porque a dor, ela gera evolução. Sem dor não tem evolução. E aí eu vejo que assim, eu lembro que eu lia vários livros, né? O Milagre da Manhã eu li umas 5 vezes. E eu falava assim, 5 vezes eu li o Milagre da Manhã. E eu falava assim, não é possível que esse cara fala que para ser bem sucedido eu tenho que levantar às 5 da manhã. E aí, porque, cara, e quando eu lembro que a Bia falou assim, vou falar pra você, assiste um cara, foi ele que me fez mudar o meu mindset, foi ele que transformou a minha vida. Só que você precisa levantar às 5 da manhã. Na verdade, não, já às 4:50, pelo menos, a Aline falou. Nunca pra pelo menos se arrumar, né?
4h50. Aí eu falei, peraí, como eu gosto de primeiro fazer a minha oração antes de começar qualquer coisa na minha vida, então pra mim tem que ser 4h30. E aí eu falei assim, peraí, 4h30 eu levanto e aí eu dou sequência no meu dia. Então, hoje eu olho pro Milagre da Manhã e eu falo assim, realmente faz sentido. Porque aí eu lembro um dia que eu falei com a Aline, eu acho, num domingo, eu falei, amiga, eu levantei hoje às 7h30 e parece que tudo... Ela falou, já que é bem assim, tudo atrapalha, você vai ter que fazer tudo correndo, porque você levantou 7h30. E hoje eu entendo que para chegar onde a gente quer, seja para elevar nossa autoestima de uma forma positiva, estando bem com a gente mesmo, tem que levantar às 5? Sim, para levantar às 5 para poder assistir uma live das 6. Mas para poder colocar uma vida às 5 às 4h30. E tem que estar rodeado de pessoas bacanas, positivas. Não importa que nós estamos distante, porque por diversas vezes a gente ficou meses distante até chegar o próximo dia, né? Mas a gente estava juntas o tempo todo. E eu tenho para falar assim que essa época do Covid foi a época que eu mais me descobri. Foi a época que realmente eu me descobri em todos os sentidos, emocionalmente, espiritualmente, autoestima, cuidar de mim, e eu descobri que, e posso dizer com propriedade, que enquanto muitos estão dizendo, nossa, tá difícil essa quarentena, não sei, para vocês eu tenho certeza que não tá. Tá um desafio, mas tá um desafio porque assim, a gente não tem tempo, é tanta coisa que a gente quer fazer, são tantas lives que a gente quer assistir para aprender mais, porque se a gente olhar para esse momento, cara, é um momento que a gente está recebendo conteúdos muito produtivo, né, dia após dia. Porque se a gente fosse pagar os cursos que a gente tem aprendido todos os dias, eu talvez não sei se seria tão possível, mas a gente está aprendendo todos os dias um pouquinho. E eu falo que é o tempo do Covid que está mostrando quem somos. E que é nesse tempo que a gente tem o poder de descobrir realmente quem a gente é em todas as áreas, né? Você vê que você pode sim ter uma conexão bacana com Deus, independente de você conseguir estar, né, na sua igreja, ou quem tem qualquer outro tipo de religião, ou no seu centro, enfim. Eu quero dizer que, independente de qualquer coisa, a gente consegue ter conexão na vida espiritual. Você consegue se conectar da sua forma, seja dentro da tua casa, do jeito que você quer. Na vida emocional, você consegue. Hoje está sendo apregoado muitas coisas, muitos ensinamentos poderosos através de live, né? Testemunhos de pessoas. E aí a gente vai para uma questão profissional. Quantas coisas, quantos engajamentos a gente não está recebendo nesse tempo? Cara, muito engajamento. Muitas coisas a gente tem aprendido. Então, eu falo que seja na área espiritual, emocional, profissional, seja na sua área secular, seja na sua família, quantas oportunidades você não está tendo no tempo do Covid de doar amor, de ensinar o teu filho a fazer exercício, né, de aprender uma make diferente, de cuidar do seu interior. Na verdade, uma coisa que eu noto muito é que assim, mas você acorda cedo até de final de semana, gente, meu corpo não sabe que é final de semana. O nosso corpo, ele não foi programado de segunda a sexta de um jeito, sábado e domingo do outro. A gente que dividiu ele assim. Então, quando entra nessa época de quarentena, onde a nossa vida muda, só muda se você não tiver uma rotina. De repente, você não vai conseguir malhar numa academia, mas você pode fazer em casa. Você não consegue sair para trabalhar, mas você pode trabalhar de casa. E a gente pede tanto tempo, não consigo fazer tal coisa porque falta tempo, tá aí a oportunidade, né, de você fazer tudo nesse momento. E eu vou te contar uma coisa. Essa minha quarentena tá mais lotada do que dias normais. Muito. Tem dia que, gente, eu tenho até dó das pessoas que eu tenho amizade, que eu não respondo elas. Mas é porque eu faço muita coisa. Eu sei, Bia, eu sei. Após 48 horas eu respondo. Tamo junto. E olha até lá, depois tem gente ali do dia 13 de abril. Gente, Aline, eu continuo te amando, porque assim, é muito rápido a nossa conexão. Eu respondo muito brincadeirinha, rápido. Bia, brincadeirinha. Eu faço tudo pelo celular, né? Eu trabalho pelo celular, pelo celular, tudo eu faço pelo celular. Acho que eu limpo a casa pelo celular, sei lá. Na verdade, a Aline, ela não mora em Santander, ela mora no celular dela. Celular. Que vocês não sabem disso, mas ela, na verdade, mora no celular dela. Não,
assim, eu tô melhorando bastante. Ultimamente eu acordo, faço minhas coisas só depois, pego o celular, enfim. Sabemos, viu? Mas eu melhorei bastante já, melhorei bastante. Uma coisa que eu queria falar é que a Jaque disse que ela leu o livro várias vezes e não aplicou. Gente, o saber é racional, tá? Todo mundo sabe como que emagrece, todo mundo sabe como que fica rico, todo mundo sabe como economiza dinheiro, todo mundo sabe várias coisas. Agora, o fazer é emocional. Então, se você não tá fazendo e você sabe, assim, a ignorância é a alma do negócio. Se você não sabe e não faz, ótimo, você não sabe mesmo, ninguém vai te cobrar. Agora, se você sabe e não faz, é porque tem algo no seu emocional. O seu emocional tá te impedindo de fazer alguma coisa. Então, isso é a importância. Ai, mas você sabe que é só se arrumar para você levar sua autoestima, você não sabe. Talvez a pessoa tenha algum problema com rejeição. E aí, por isso que a autoestima dela é baixa. Talvez ela não consegue entender que ela é bonita e a autoestima é baixa. Não tem nada a ver com o saber, né? Tem a ver com o fazer. Então, as pessoas, elas têm que entender que o lado emocional domina muito a vida delas. Mas assim, Demais. por que eu mexo no celular? Porque às vezes você não quer ficar fazendo o que você tem que fazer. Eu quero, assim, mexer no celular porque eu sei que eu tenho que estar fazendo outra coisa, mas estou aqui me distraindo. Por que você come? Por que você bebe? Por que você gasta seu dinheiro? É todas essas questões. Então, não é você pode ler, gente, você pode ler 1000 livros. Se você não colocar em prática. Nenhum de nada serviu. Nada serviu, nem gasta seu dinheiro, tá, gente? Se você comprou livro e não colocou em prática, deixa pra lá. Agora, uma coisa interessante. Pode falar. Muita gente pequena tá com uma mania de, eu não me arrumo porque eu vou ficar em casa, porque... Ai, que linda, a Linda acabou de falar isso. Estou me arrumando para estudar na sala. Não me arrumo porque eu vou ficar em casa, não malho porque... Gente, é tudo desculpa. Primeiro porque assim, já começa errado quando você se arruma para os outros. Você tem que se arrumar para você. Então passa assim o seu batom, passa o seu rímel, faz a sua hidratação e tá tudo certo. É por você, é para você. Porque se você se arruma só para sair, já começou a ter coisa errada nesse momento. Porque você está fazendo pelos outros, não por você, né? Sim. Nem lado a lado a gente consegue chegar num acordo de quem vai falar. Então, o que acontece? Outra coisa que eu queria destacar. A unha, ó, gente. Fazer unha, cabelo, ó. Isso aqui é quando você gosta do negócio. Você gosta de você. Só que a autoestima, a gente não pode julgar que ela tá baixa, porque hoje você acordou com preguiça de se arrumar. Vai ter dia que você não vai estar afim mesmo, nem de malhar, nem de se arrumar, nem de tirar o pijama, e tá tudo bem. Na verdade, acontece quando isso vira uma coisa rotineira na sua vida. Quando é uma coisa que você já não tem prazer de estar com você, de se arrumar, da sua própria companhia. Aí já é preocupante. Não só de se arrumar, tá, gente? Tem que lembrar... Eu vou pegar aqui a água que a gente tá aqui. É real. Eu tava me sentindo com a autoestima bem baixa. Mas não é só o se arrumar, é que o se arrumar reflete muito. Mas um beijo, você pode não querer trabalhar, você pode não querer estudar mais, você pode não querer conhecer gente nova e você pode também não querer conversar com pessoas porque você não tá bem com você. Exato. Mas não é só a beleza, porque foi o que a gente falou. Tem pessoas que se arrumam muito bem e você vai elogiar elas e elas se acham bosta. Elas falam, você imagina, eu tô bonita? Você, de repente, entregou um super relatório, mas sua autoestima tá tão baixa que você não se acha capaz. Na verdade, você já entrega um relatório falando, nossa, tá tão ruim isso aqui, mas eu preciso arrumar isso aqui. Já começa dando desculpa, né? Olha, de repente eu posso até melhorar, né? Então é isso, a autoestima, na verdade, ela engloba uma série de coisas. A gente sempre liga muito à beleza. Também é, mas não é só isso. E aproveitando que a Jaque falou de emagrecimento, gente, não vamos nos culpar, tá? Eu tenho processo de emagrecimento, mas eu quis emagrecer, eu quis chegar. Eu não emagreci porque o amigo falou que eu tava gorda, porque o crush falou que eu tava gorda, inclusive, nunca tive problema com isso. Mas quando eu me olhei e não gostei daquilo que eu vi, eu quis emagrecer e a minha autoestima elevou, mas não quer dizer que ela era baixa quando eu tava acima do peso. Até porque existe gente acima do peso que é maravilhosa, se acha maravilhosa. Gente linda de todos os jeitos, tipos, enfim. Independente do que a mídia coloca, tem gente bonita, mas ela se acha bonita. Assim, um exemplo, tem né? que se achar bem com ela. Oi? Sim, tem um exemplo daquela, eu não lembro o nome dela,
mas ela trabalhou com o Mion, lembra? Uma loirinha, eu não lembro o nome dela. E ela é super tranquilo para ela. Por quê? Porque para ela tem uma autoestima elevada. Talvez o interior e o exterior dela tá no lugar, então para ela tá tudo bem. E eu vou até falar sobre um pouquinho, a Dalis, minha amiga, comentou agora que tá com a autoestima baixa. E ela também é da aviação, né? Então a gente vê que hoje a gente acredita que às vezes o trabalho ele não faz a diferença. Mas, Dalis, eu acabei de falar antes de você entrar sobre aviação. O quanto muitas vezes a gente está com a autoestima baixa e aí a gente acaba se maquiando. E nesse momento, quando a gente vai para a aviação, a gente vê que isso muda. Só que muitas vezes o nosso interior, ele não está com a autoestima elevada. Então, mesmo que a gente se maqueie, que a gente fique linda, né, para você, para a Úrsula também da aviação que está aí me assistindo, a gente vê que parece que continua as coisas do mesmo jeito. Mas eu percebo também o seguinte, o outro lado da moeda, que às vezes a gente está com a autoestima baixa, a gente se maqueia, e quando a gente chegava dentro daquele aeroporto, quando ele começava a exigir de nós o que a gente tinha que dar de melhor, a autoestima ela começava a voltar no lugar. Às vezes porque algo dentro de nós está fora. E hoje eu vejo que para quem está parado, para quem está em casa, né, para quem nesse momento está sem trabalhar, principalmente mulheres, a gente acaba relacionando um pouco, faz a diferença? Faz, porque você está acostumado com uma rotina, como a Aline colocou, assim como ela colocou a importância de você não criar a rotina do pijama todos os dias e não virar algo comum na sua vida, para amanhã não virar algo meio deprê, você tem também o outro lado que para você tem que tomar cuidado nesse sentido do quê? De você também não deixar com que a falta talvez do seu trabalho deixe você cair na rotina, como ela colocou, do pijama, que eu acho que engloba. Então, assim, você pode levantar, você pode passar um batom, você pode colocar uma maquiagem. Teve uma pessoa que estava aqui na live agora que falou pra gente, eu vou pra sala, mas eu vou maquiada. Eu acho que é bacana. E a gente também se atentar às nossas emoções como elas estão. Porque muitas vezes a gente fala, a autoestima tá baixa porque eu não tô me colocando uma maquiagem legal, colocando uma roupa bacana, né? Porque a gente acaba relacionando somente ao exterior. Mas às vezes não. É como as meninas acabaram de falar, é o interior. E, Bia, você falou sobre um pouquinho aí da questão do emagrecimento. Eu achei bem interessante quando você falou que você decidiu emagrecer quando você se olhou e achou que você não estava mais bem com você mesmo. E eu acho que isso é muito interessante, porque foi realmente assim que eu me senti por algumas vezes, e foi quando eu decidi tomar o passo e entender que algo estava errado comigo. Eu na verdade, assim, eu tinha uma briga com o peso, e a gente fala que você briga com a balança todos os dias, principalmente nós mulheres. Mas eu decidi entender que estava me incomodando ao nível de me fazer mal interiormente. Aí eu olhei para dentro de mim e realmente vi que assim, que eu precisava mudar para mim. Eu precisava ficar bem comigo. Eu precisava olhar no espelho e ver, nossa, Jaque, como você mudou. Como você está diferente. Eu precisava enxergar o meu interior antes do exterior. E eu acho que é interessante, quando a gente se vê no momento, na questão do emagrecimento, tem pessoas que não conseguem mais olhar o exterior. Ela não consegue mais, ela não quer um espelho, ela não quer colocar uma roupa numa loja, independente de como ela esteja, mas o que eu vejo? Eu podia estar talvez muito acima do peso, mas se eu tiver com o meu interior no lugar, não vai fazer diferença, porque eu tô bem interiormente. Você vai eu tô ótima. Mais bonita, independente. Sim. Então, assim, quem aqui pensa, né, na possibilidade de buscar um emagrecimento saudável, então, assim, eu sempre falo hoje para alguns clientes que falam sobre emagrecimento, começa com pouco. A dica que a gente dá, não faça um planejamento a longo prazo, mas também não faça a curto prazo, né? Vai no médio prazo. Porque se você fala assim, em 30 dias quero perder 10 quilos, não vai acontecer. Você vai ficar bem no primeiro, no segundo você também fica bem, no terceiro também você fica bem, no quarto acabou. Por quê? Porque no primeiro você foi tudo bem. Suco verde, tapioca, não come carboidrato. Só que assim, se você for com tudo, quando chegar no quarto, para você que está há muitos anos tentando emagrecer, você volta para trás. Você acaba desistindo, né? Isso! E aí esse é o problema da gente dar um passo para trás. Então eu falo que assim, eu lembro que eu fiz um exercício
que fala lá do pequeno prazo, do médio e do longo. E foi esse exercício que trouxe um mindset diferente para minha mente. E eu pude entender que não ia ser do dia para a noite. E eu lembro que você, Bia, falou um dia assim para mim, quando a gente estava tomando um café. Você falou, a gente conversou sobre o carboidrato e foi muito bacana quando você falou assim, mostrou a sua foto. A gente só tomava café, né? Café gente, mas a gente tinha café. A garrafa era 4 dias de curso. A gente tinha um coffee que teve 2 vezes que eu tava comendo doce. Pensa. E eu lembro que você falou assim para mim por diversas vezes, né? Você falou assim para mim, Jaque, tudo foi com o tempo. Né? Eu tive um período para chegar onde eu queria. Eu busquei tempo. E hoje, o que eu posso falar assim eu como... nem cheguei, viu, gente? Falta coisa ainda. Ah, eu também. Mas hoje eu falo assim como... Mas a gente deu passo, que é o mais importante. Né? Eu lembro que você falou assim, já que a gente precisa do passo. E a gente precisa dar o primeiro passo. E quando você dá o primeiro passo, você consegue falar assim, meu, durante... Como disse a Aline, falando de acordar às 5 horas da manhã, os 7 dias da semana, eu vou falar sobre emagrecimento. Cérebro, quando você coloca na sua mente que durante 7 dias você vai tirar aí o carboidrato da noite, durante 7 dias, eu tenho certeza que no 8º você vai falar para mim ou para qualquer uma de nós aqui nos procurar e dizer, realmente teve resultado. O que Porque acontece tem resultado. O que eu sempre falo para os meus coaches é coloque uma meta no curto prazo para você ir obedecendo. No prazo Fica smart, mais fácil. gente. No prazo smart. Fica mais fácil de você encarar. E se perdoe se você romper. Você está colocando emagrecimento, mas tem gente que quer engordar, tem gente que quer fazer curso, enfim, Sim. uma série de coisas e tá tudo bem, gente. Um dia após o outro. Paula, eu vi sua mensagem aqui e uma coisa que eu vou te falar é se encare. A primeira coisa que você vai ter que fazer com você é se encarar, sabe? Vai na frente do espelho, aproveita e pontua o que você quer melhorar. Primeiro você se encara, entende o que você quer melhorar para aí você começar a agir para essa melhora. Agora, se você não se encarar, você está se escondendo de você não está nem querendo ver o que você tem de melhoria. E Paula, você já é incrível só por você reconhecer esse seu receio de se ver. Eu passei por isso, tá, Paula? Não é uma questão. Um desafio que eu fiz 2 antes do carnaval. Não vou meter um na quarentena, porque eu acho muita mancada. Sacanagem, mas eu fiz a quarentena. Pós-quarentena eu vou fazer, já tá aqui esquematizado. Só que a questão é assim, eu fiquei sem me olhar por 3 anos. Sem me ver no espelho. Então hoje eu vejo fotos que eu olho e falo, cara, onde você tava? Que você não se via. Eu fui perceber que eu engordei quando eu comprei roupa, que aí era obrigatório comprar uma roupa, entendeu? Então você precisa. Mas, Paula, você sabe por que você não se olha no espelho? É bom você reconhecer isso. E isso, só o autoconhecimento vai te trazer a clareza, porque senão você não vai entender. Você vai se olhar no espelho e vai falar assim, tá, mas eu não consigo pontuar nada de legal. Mas o que aconteceu que me faz não me olhar no espelho? Qual é o ponto que eu cheguei aqui? Então você vai ter que ir, foi o que a gente falou das dores, você vai ter que voltar um pouco, sentir aquilo que você viveu, de novo, eu sei que vai doer, mas você precisa entender aonde você se perdeu, aonde você deixou de se olhar, de se achar bonita. E eu sei que a gente está falando aqui de beleza feminina, mas para homem, quando o homem não se sente focado no trabalho, quando o homem não se sente validado por mulher, quando o homem não dá segurança para a mulher e tá mostrando isso, a autoestima dele também cai. Mulher é muito beleza, mulher é muito... vai para fora, mas o homem, ele foca muito na segurança, ele foca muito na felicidade. Você pode ver que muitos homens, mesmo a mulher tendo mais dinheiro, ela ganhando mais dinheiro, ele precisa dar segurança para casa. Você pode ver, independente, o dinheiro é dos dois, mas se o que eu ganhar e você não precisar mais trabalhar, eu vou dar segurança. Se isso não acontece, mexe com a autoestima do homem. Então, por isso que não dá pra falar assim, é só a beleza. Não, engloba muita coisa. É muito... A gente tá falando general. General é que a gente lê o negócio generalizado. Daí, gente, pra tudo, mesmo se você quiser aprender um idioma, que você já acha que você não é capaz, sabe? Porque seu amigo fez na infância e você vai começar aos 30 anos, enfim, pra tudo. A gente... tem que sempre prestar atenção aonde é que a gente está se autopunindo, se achando incapaz e entender se aquilo lá
não é que a gente não tá se estimando de menos, né? E te digo mais, se você já se acha incapaz, não vai ser o outro que vai te achar capaz, tá? Exatamente, dá o seu valor, gente. Meu bem, se você se acha incapaz, ninguém mais no mundo vai te achar capaz. Mas ninguém. Empodere-se. Gente, adora essa palavra. E seja mulher e seja homem, porque foi o que eu falei. Se o cara perdeu o emprego, tá desempregado, tá mal, e ele tá vivendo isso, cara, ele vai ter que mudar com isso, ele vai ter que mudar. Por que que muitos homens então perderam o emprego, vão ser Uber, vão vender qualquer coisa? É por causa disso, eles precisam da segurança, e a segurança que dá a autoestima deles. Agora, outra coisa também que mexe com a autoestima, e a gente nem falou hoje, é propósito. Gente, se você tá fazendo uma coisa que você não gosta... Ai, Paulo, imagina... Se você tá fazendo alguma coisa na vida que você não gosta, aquele negócio vai mexer com você num grau, mas num grau que sério. Tem que entender o propósito. Tem que entender o propósito, você tem que entender o porquê que você desceu do céu e veio para cá, o que você tem de bom para oferecer. Tudo acaba sempre em terceiro. Para todos os serviços, a gente sempre vai acabar beneficiando alguém. Então, se você está errando aí no meio do caminho, provavelmente isso também vai machucar um pouco, vai deixar sua autoestima um pouco mais baixa. Isso também. E o propósito e o propósito, geralmente, né, é questão de trabalho, porque é onde a gente se perde, infelizmente. Você nasceu com um propósito e você começa a ir atrás de propostas. Sim. E essas propostas pode ser um casamento que não era para você, que não respeita os seus valores. A gente também tem que saber muito bem de valores. Então, se é um relacionamento que não respeita o seu valor, ele mexe com a sua autoestima. Se é um trabalho que não tem nada a ver com o seu propósito, ele mexe com a sua autoestima. E eu falo isso por experiência própria. Quem estava na live do DISC na semana passada, eu falei disso. Gente, quando eu descobri o meu propósito, eu entendi que passou. Ali tem... Tudo faz sentido. E agora... E aí eu fiquei muito mais feliz, eu fiquei muito mais alegre, eu fiquei muito mais motivada. E isso elevou minha autoestima, claro. Bia, porque você falou tá trabalhando algo... num lugar que você não gosta. Quanto tempo a gente passa trabalhando? Nossa, 1/3 da vida, quase. Nossa, pra mais, né? A gente que faz hora extra. É verdade. Mas a gente tá sem limite. A gente não tem limite. Mas, Bia, é interessante que você falou referente propósito, né? Quando a gente, na verdade, descobre a nossa identidade, quando a gente resolve descobrir o nosso propósito, realmente faz muito sentido e tem muito a ver com a autoestima. Porque hoje eu vejo que, assim, independente de qualquer coisa, eu acho que quando você trabalha por propósito, a sua autoestima, ela realmente muda. De dentro pra fora. Gente, porque, cara, você... de dentro pra fora. E detalhe, você trabalha você faz aquilo com amor, você não tem problema em trabalhar sábado, domingo, feriado, pra você é indiferente, porque assim, você se entrega. Eu vejo hoje, né, quando eu vou atender, pra mim não tem... Eu cheguei ontem correndo de viagem, eu precisava atender e eu fiz o meu melhor e você procura sempre dar o seu melhor. E aí você vê que, assim, correlacionado ao teu interior faz muito sentido. E quando você faz algo que você goste, quando você descobre seu verdadeiro propósito, quando você faz algo que você ama, quando você decide entender, como diz você, o que a gente está fazendo aqui na Terra, cara, não tem como dar errado. E aí tudo começa a fazer sentido na sua vida, né? Então, assim, você começa a estar bem com você. E é interessante, quando você descobre o teu propósito, você começa a ficar bem com você mesmo e nada exterior te afeta. Então, colocando a autoestima, às vezes a pessoa ela quer te colocar para baixo. Não, você tem um propósito, você sabe onde você quer chegar. Você sabe aonde você se determinou ir. Então, nada que fique do lado de fora, quando a gente diz pessoas, pode te afetar. Porque você sabe o seu real propósito, você sabe onde você quer chegar, você procura ser o melhor de você mesmo. E você estando bem interiormente, exteriormente, você pode estar sem make, sem filtro, sem nada, que tudo tá muito bom, obrigado e tamo junto. Esses dias minha amiga falou assim, nossa, você postou um story, seu cabelo e tal. Eu falei assim, tô nem... Porque pra mim... Eu tô bem comigo. Mas o que faz você estar bem com você? Saber que a crítica do outro, cara, não vai te afetar.
ela Pronto. não vai entrar no seu longo prazo. Você não vai deixar Exatamente. bater mal. É o que eu falo da inteligência. O mundo não vai mudar porque você estudou E nem vai parar, tá, inteligência gente? ou porque você, enfim, mudou a sua chavinha. Mas a maneira que você vai receber as coisas do mundo exterior, olha, é o verdadeiro tô nem aí. A pessoa muitas vezes vai falar, você vai falar, ai, O conteúdo tava bom? Você entendeu o que eu passei no conteúdo? Ah, minha aparência, ó. você pega o que você quer, você joga. E isso é muito real, não é uma coisa que fica de lorota, porque desde sempre eu escuto, ai, mas não liga, cara. Dependendo da maneira que você recebe, aquilo fere. Quando você Sim. estuda inteligência, não pertence a mim. Foi E isso é que eu real. falei, o validar, né, gente? Quando a gente falou aqui, quando você fala pra uma pessoa que ela tá feia, que ela tá horrível, que aquele batom, fale, mas não, nossa, tá horrível. Fale de uma maneira Exceto se sutil. você tem uma amizade igual minha e Bia. Que eu mando ela arrumar o cabelo, óbvio. Mas isso é na balada, não é nos meus stories. Nos stories, não. Não, a não ser que seja uma coisa que você sabe quando a pessoa. Porque eu e a Bia a gente se zoou o tempo todo, só que a gente também fala sério, viu, gente? É raro, mas a gente também fala sério. Mas quando. A não ser que você tenha esse jeito mais despojado, depende. Eu sei quando ela tá falando sério e que realmente aquilo poderia me machucar. Sim. E aí eu viro pra Bia e falo: olha, eu entendo. E beijo, tchau. Continue você com a sua opinião, eu com a minha amizade continua. E tá tudo certo. Mas nada melhor do que a gente estar bem com a gente mesmo, né? Porque quando a gente está bem interiormente, exteriormente, a gente vai tudo dar certo, até o que era para dar errado dá certo, né? E o mais importante dentro de tudo isso é a gente usar a própria gratidão, né? É a gente agradecer. Porque quando a gente também traz a gratidão para nossa vida, as coisas ela fluem de uma maneira muito saudável, né? Quando você decide, que nem a Aline falou num outro momento referente à academia, foi muito interessante que eu me confrontei diversas vezes, porque diversas vezes, olhando não só para a questão de emagrecimento, mas estar bem comigo mesmo, eu fui em diversas academias. Eu procurava diversas, desde a pequenininha até a maior, e aí você procura personal, e aí você quer fazer personal online, aí você procura dieta, só que assim, não adianta tudo se você não quer nada. Eu posso procurar melhor nutri, eu posso procurar o melhor nutrólogo, eu posso procurar a melhor academia, o melhor personal, eu posso trazer a melhor psicóloga, enfim, diversas coisas. Eu posso trazer tudo, mas se eu não estiver bem comigo, nada vai. E eu falo por experiência própria, diversas vezes eu busquei tudo isso, mas talvez o meu interior não estava muito bacana. E aí eu não chegava nos resultados que eu gostaria. E a Aline colocou essa questão da academia, que eu acho que é importante falar aqui. A importância de muitas vezes uma caminhada, a importância de você liberar uma dopamina, uma endorfina, a importância, o que traz para você, a felicidade que você tem. Então, assim, hoje eu vejo que eu não preciso de nada. Assim, nesse sentido de hoje, nós estamos passando o momento do Covid, a academia está fechada, mas foi nesse momento do Covid que eu descobri que, cara, eu posso caminhar no quarteirão, eu posso pegar o saco de arroz, eu posso ir no lago, eu posso correr, eu posso dar várias voltas. Ou seja, a gente tem aí muitas lives hoje falando sobre exercícios físicos, a gente tem muitas lives falando sobre coisas emocionais, sobre vida emocional, a gente tem muitas lives falando sobre vida espiritual, nós temos diversas lives falando sobre make. Então, assim, se a gente olhar, a gente tem todas as ferramentas que a gente precisa. E eu acho que o melhor de tudo é você fazer o melhor. Sim, e o melhor de tudo é você fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Exatamente, sempre. Jaque, eu adorei, a gente adorou falar com você, espero que o pessoal também tenha gostado. Agora a gente vai chamar a pessoa que ganhou o disque. Antes, o Yuri fez uma pergunta. Jaque, qual que é o seu perfil comportamental? Meu perfil comportamental é o influente estável.
Ah, porque ele perguntou o que que a gente era. Eu sou dominante e influente. Eu descobri hoje que eu sou só influente. Já perdeu o estável. Mas o meu dominante tá bem perto. Agora eu tô quase dominando o mundo. E o meu analítico baixou, tá, gente? Então, Então, eu não fiz o disque novamente, vou esperar mais um pouquinho, mas eu acredito que teve algumas mudanças aí. Apesar que para mim hoje ser influente, estável, eu já acho que é bem bacana. Eu acho que tá tudo bem. Meninas, adorei estar com vocês nessa noite. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto numa próxima live. Tamo. E vamos que vamos, tá bom? Beijos. Até a próxima. Tchau. Sabe isso aí? Carta você, Chizinho. Agora a gente vai entrar em contato. Quem ganhou o disque? A gente gravou, tá? A gente gravou. Vocês não vão achar que é coisa, mas aqui, ó, o sorteio, tá, gente? Pra quem participou do disque. Cadê? Ah, mentira. Ah, mentira. Não vai ganhar mais. Ah, não acredito. Não vai A ganhar. pessoa saiu. Nossa, que nervoso. Pra quê, né? Gente, eu tô aqui na live da Nina. Ai, como faz eu sair daqui? Cancelo? Cancela. Gente, olha, nem merecia mais ganhar. porque a Também pessoa acho que saiu. não. Ela saiu. Aqui Saiu. só tem uma pessoa. Ai, Ai, nossa. gente, a pessoa saiu da live, mas a gente gravou o sorteio, depois a gente posta, porque foi muito real, ficamos nervosas, nem sabia mais para quem torcer. Gente, não, mas vai ser muito legal essa devolutiva do disco. Vai, é porque a devolutiva é muito íntima, não vai dar pra a gente não pode passar pra todo mundo, mas vai ser muito legal. É uma pessoa que eu acho que ela se inscreveu por todo mundo. Não, você não, mozona, você nem se inscreveu que eu não vi. Não, a pessoa se inscreveu por todo mundo. Vamos ligar pra pessoa. Peraí. Vamos Quem ligar foi? pra pessoa. Alex, já não foi você, né? Que se a pessoa não tá na live. A gente vai ligar. Eu vou ligar, mas eu tô chateada. Vou falar que ela Manda não voltar. deveria. Perdeu com a gente. Perdeu a gente tem oportunidade. 2 minutos pra ela atender a gente. Meu, atende logo. Senão já era. Eu não vou dar mais. Vamos sortear de novo. Vamos sortear de A gente novo. guarda mágoa. Sou canceriana. Sou pode. Você não tá atendendo. Olha, tô A achando. humilhação, ela segue, perdura em todos os dias da vida. Não tá nem online. Nervoso. Nossa, que cara de pau. Vou ligar normal, peraí. Olha, todo mundo rindo da nossa cara. Todo mundo, porque a humilhação Vocês aqui é sabem ao que a humilhação vivo. não cansa, né? A gente tem 2 minutos pra pessoa. 2 minutos, não, 1 minuto e meio pra pessoa atender. Vai, ser humano. Ah, pronto. Pra ajudar tem 2 números. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, não é fácil não. Não é fácil, não. Não é fácil não. A gente tá querendo o quê? Falar pra pessoa que ela ganhou. A pessoa não tá nem Sorteia aí. de novo, concordo. Eu também acho. Da próxima vez a gente coloca isso como regra. A pessoa tem que estar na A próxima live. vez a gente vai tirar no papelzinho. Sabe, tipo, bingo, quando você tá lá e você perde o prêmio? A pessoa não atende, ela ignora, gente. Quem tá aqui merece, também acho. Merece, claro que merece, gente. Mas tudo bem, né? Aí o Alex querido. O Alex... Sorteia agora. O Alex é dominante, né? Só que quem tá aqui. Gente, super folga. Bom, a pessoa tá ignorando. Mas minha mãe mandou de quem está assistindo. Olha. Tá vendo? Tentei. Merece, gente. Nem Merece. merece tá aqui. Bom, tá bom. Quem ganhou foi a Bruna. Foi a Bruna. Embora Ela não marcou. esteja aqui. Ela marcou todo mundo do Insta dela, né? Nem- Ela marcou quem me seguia já, pra não ter erro. Marcou quem seguia. Eu acho que ela começou a seguir novas pessoas só pra poder marcar, inclusive, porque, gente, Sério, real. Eu fiquei pensando, tadinha. Deixa eu chegar na caixa postal. Fiquei pensando, tadinha, se não ganha, tá lascada, né? Porque marcou tanta gente. a gente podia ter ligado com um monte de gente, fazer uma loroca, mas ó, vai acabar a live, gente. A gente fala tanto que Já sabem, né? Me liga. Isso aqui é meu. Despertador. Ó, 29 segundos. Gente, obrigada por Obrigada, vocês estarem gente. aí aguentando Vocês a são gente. lindos. A gente vai marcar de novo aquela live que a gente falou que ia fazer, do desafio meu e da Bia, e a gente não esqueceu não, tá? Gente, eu quero lançar um curso e eu vou falar melhor sobre ele amanhã. Então, se vocês têm interesse em perfil comportamental, me acompanhem, tá bom? Beijo, gente. Tchau, Beijo. tchau. Minha internet parou.